Vamos fazer hoje esse chaveiro de flor com olhinhos. Ele ficou com cerca de, deixa eu ver a medida dele aqui, sem a cordinha, cerca de 9 centímetros, tá? Para qualquer direção, 9 centímetros. É mais ou menos o tamanho dos chaveiros das letras. Por isso eu quis trazer aqui para vocês um formato novo, uma novidade. Vamos fazer? Então, vamos começar a fazer por essa parte aqui, que são as pétalas da flor. Eu já fiz 5. A gente vai fazer mais um juntos. Eu tô usando a agulha número 3 e tô usando fio amigurumi soft. As cores e outras especificações você vai encontrar na receita escrita no grupo do Telegram. Então, para começar, anel mágico, 6 pontos baixos. Fechou. Agora a gente vai fazer 6 aumentos, iniciando aqui a segunda carreira com o marcador. Vou fazer 6 aumentos. A gente passa para 12 pontos na carreira. E agora com 12 pontos a gente vai fazer mais 2 carreiras sem alterações, sem aumentos nem diminuições, só repetir ponto sobre ponto os 12 pontos que a gente fez até aqui. Eu vou acelerar para não ficar repetitivo, eu só vou fazer aqui ponto sobre ponto na carreira 3 e na carreira 4. Terminei aqui as 4 carreiras, vou tirar o marcador e eu gosto de, no último ponto, fazer mais um ponto baixo. E o arremate, eu quero mostrar para vocês, eu vou fazer um arremate que simula um ponto, um arremate invisível, para a gente nivelar, não ficar degrau aqui e ficar invisível o arremate. Então, quando você cortar o fio, você não vai fazer ponto baixo, nem correntinha, você só vai puxar o fio. Puxou o fio aqui no último ponto, beleza? Agora você vai contar para cá o segundo ponto, vai pular um e no próximo você vai passar a agulha de frente para trás e vai puxar. Vai voltar aqui no pontinho de onde tá saindo o fio que você puxou e vai passar a agulha assim, ó, na alcinha de dentro dele, tá? E vai puxar o fio. Puxa para acomodar, para ajustar para o ponto que você fez ficar do tamanho dos demais. E ó, a ponta do fio você coloca para dentro. E aí esse arremate vai deixar tudo igualzinho. E não vai ficar degrau aqui. Não vai ficar um degrau muito visível. Fica uma linha diagonal que fica bem disfarçada no meio do trabalho. Depois disso, a gente vai fazer a emenda das pétalas com o fio marrom. A única coisa que a gente tá usando aqui é fio e essa argolinha de chaveiro, tá, gente? E aí você vai começar a fazer... Pegar as alcinhas de trás, vamos fazer aqui um nozinho para começar. E aí a gente vai começar a pegar de trás aqui, a alcinha de trás das pétalas, para poder colocar o nosso fio marrom. Passou o nó, passou a alcinha de trás da pétala, qualquer alcinha, tá? Para começar.
Passou a alcinha de trás, passou o nozinho do fio marrom, laça e tira. Pra gente dar início aqui. Fez uma correntinha, faz o primeiro ponto aqui. E você vai fazer 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Que é a metade dos pontos de toda a volta. E aí vai passar para o próximo. Vai pegar mais uma pétala. E vai iniciar ela em qualquer lugar. Pegar a alcinha de trás. E continuar com mais 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Vão ficar 6 pontos baixos atrás em cada pétala, para fazer o outro lado, tá? E vai repetir isso com todas até completar a volta, que vai ser fechada aqui no primeiro ponto. Então, eu vou repetir o processo aqui com todas e retorno para mostrar para vocês. A mesma coisa, pego aqui em qualquer ponto da nova pétala, pego a alcinha de trás e puxo meu ponto baixo. E faço 6. Completando 6, passo para a próxima pétala. Eu vou fazer as 6 pétalas e retorno para mostrar. Agora que nós concluímos as 6 pétalas, a gente vai fechar aqui no primeiro. A gente tem 6 pontos baixos de cada pétala, então aqui no fio marrom a gente tem 36 pontos. A gente vai fechar aqui no primeiro ponto, com cuidado para não torcer, deixar ele na posição certinha. E fecha aqui no primeiro ponto marrom que a gente começou com um ponto baixo, que vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. Marcou e aí a gente começa a contar. A gente vai começar a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4 pontos baixos e uma diminuição, porque a gente está indo na direção do meio do miolo da flor. Então, vão ser... Nessa primeira carreira pode ficar um pouco difícil de enxergar, porque os pontos estão muito na pontinha, né? Mas na próxima melhora. Ó, aqui já tem 2. 3, 4 e uma diminuição. Eu vou seguir fazendo essa carreira, que é repetição de 4 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no marcador e retorno para mostrar. Terminei a sequência 4 pontos baixos e uma diminuição, cheguei no marcador e vou começar a próxima carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu sei que a linha escura no vídeo é um pouco mais chatinha de enxergar, mas eu vou falando tudo que eu tô fazendo para não deixar dúvida, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência até chegar no marcador de novo. Terminando aqui 3 pontos baixos e uma diminuição, cheguei no marcador e vou começar a próxima carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição. Opa.
2 pontos baixos e uma diminuição. Vou acelerar aqui e retorno. Terminei a carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora comecei a carreira de 1 ponto baixo e uma diminuição. Já fiz o primeiro aqui. E vou fazer uma diminuição. 1 ponto baixo e uma diminuição. Vou repetir essa sequência até o final da carreira. Agora vamos encerrar o fechamento aqui só com diminuições. A gente tá com 12 pontos, vamos fazer 6 diminuições e ficar com 6 pontos para fechar num anel mágico invertido. Eu até tirei o marcador, que já acabou, é só eu contar, que não precisa mais do marcador, acho mais fácil, ó. 1, 2, 3, eu vou acelerar aqui para não demorar. Terminei aqui então a carreira. Vou deixar fio para costura e cortar. Aqui eu puxo e vou fechar no meio essa flor. Como é que a gente fecha o anel mágico invertido? A gente vai pegar todas as alcinhas de fora da última carreira e no final vai puxar para fechar. Tá vendo? Eu só tô pegando a alcinha de fora. Foram 6 pontos no final que ficaram, então vai ter 6 pontos aqui pra gente costurar. Eles ficam assim, você puxa, ele vai ficar fechadinho como se fosse um anel mágico. Coloca a ponta pra dentro e arremata no avesso. Olha, ele fica perfeito. E agora a gente vai pro mesmo processo do outro lado para costurar as outras pétalas. Vou iniciar aqui então o outro lado da mesma maneira, fazendo um nozinho. E aí eu vou observar aqui, eu posso pegar em qualquer das pétalas, não faz diferença. Eu vou observar aqui na pétala que eu vou começar, qual foi o último ponto trabalhado e vou pegar no ponto seguinte, na alça de dentro. Passo o nozinho que eu fiz. E puxo e começo aqui fazendo novamente 6 pontos baixos em cada pétala. São justamente os pontos que ficaram sem trabalhar do lado oposto. Terminei 6 pontos de uma pétala, passo para outra. Vai ficar com um buraquinho e depois a gente vai fechar o buraquinho, não tem problema. Você vai olhar na pétala seguinte, o último ponto trabalhado, e vai pegar no ponto seguinte, pela alça de trás. E vai trabalhar esses 6 pontinhos que estão sobrando aqui, sempre pela alça de trás. E aí vocês vão observar que aqui vai ficar um buraquinho que a gente vai fechar. Deixa eu ver se fica visível ele, ó. Tá vendo? Ficou um buraquinho, a gente vai fechar. Depois dessa carreira concluída, a gente vai fechar esses buraquinhos. Cada junção aqui vai ficar um buraquinho.
puxando o fio lá de trás. Deixa eu ajeitar aqui. Então, agora que vocês entenderam, eu vou completar essa carreira, que é só repetição dessa mesma maneira. Passo para a pétala seguinte, sempre no primeiro ponto sem fazer. Esse foi feito, passo para esse. Vou contar 6, vou contar 6 pontinhos. Ah, olha, importante isso aqui. Se vocês pegarem no ponto onde foi aquele arremate e ele abrir, sem pânico, vai lá atrás, no fio do arremate, puxa, ajusta ele e bota pra dentro, tá? Faz o seu ponto mesmo frouxo, depois puxa ele que ele vai ficar. Depois da peça pronta, isso não vai repuxar, não vai soltar. É só na hora de fazer o ponto que ele pode fazer isso, tá? E aí eu vou seguir fazendo essa carreirinha de junção aqui e já volto para mostrar para vocês. Chegando aqui no final da carreira, eu vou juntar na primeira com um ponto baixo, onde vai ser o primeiro ponto da próxima carreira. E aí a gente vai repetir aqui a mesma sequência que a gente fez na frente. 4 pontos baixos, uma diminuição, 3 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 6 diminuições e anel mágico invertido. Fiz 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir repetindo 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir completar essa carreira com essas repetições, 4 pontos baixos e uma diminuição, até chegar no marcador de novo e volto. Completando aqui a carreira, 4 pontos baixos e uma diminuição, a gente vai para a carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Só que aqui a gente vai dar uma pausa para fazer o que a gente precisa fazer antes de fechar esse lado aqui. Então, já vou fazer a primeira sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição, que é para não esquecer. E aí, vou passar para os arremates. Vou fechar esses buraquinhos aqui. Vou botar a cordinha que vai pendurar o chaveiro. Então, vamos lá. Pego o fio amarelo de novo. Deixo uma ponta suficiente para amarrar. E faz umas 15 correntinhas. Vai ser onde vai ficar pendurada a argolinha. Vou fazer 20. Pronto, ficou um tamanhozinho maior. E vou cortar o fio mais ou menos do mesmo tamanho que eu deixei o fio do início. Comparo aqui e corto. E aí eu vou passar essas duas pontas para amarrar dentro de uma dessas pétalas aqui. Não precisa ser nenhuma especificamente, vou pegar aleatoriamente essa aqui. Passo um fio. Depois vou lá, passo por outro buraco, se eu passar pelo mesmo vai descer tudo, passo por outro buraco bem próximo. E passo a outra ponta do fio. E ele ficou assim, ó. E eu vou amarrar ele por dentro.
E agora esses restos de fio a gente já pode usar nos arremates desses buraquinhos aqui. Inclusive essas pontas aqui que ficaram também, dos arremates das pétalas, também dá para usar. Quer ver? Eu vou abrir aqui um. Eu quero fazer com fio amarelo, porque eu quero unir esses dois lados aqui. Então, eu vou passar a agulha primeiro nessa pétala e depois nessa, para amarrar por dentro. Passei aqui na beiradinha dessa e depois nessa aqui para dentro. Olha como ficou por dentro. E aí eu passo um fio, eu vou pegar um restinho de fio que eu já usei. Passo o fio e amarro. E ele vai ficar assim, fechadinho. Eu vou fazer isso em todos os 6 buraquinhos. Eu posso olhar ele por aqui também, pegar uma alcinha de cada lado assim e amarrar. Os 3, 4 nós, amarra bem firme. E esses fios vão todos ficar para dentro, não tem problema. Vou fazer isso nos outros, da mesma maneira que eu já mostrei aqui esses dois, e volto. Agora, com todos os buraquinhos já fechados, tudo arrematadinho, a gente pode colocar uns olhinhos, para quem preferir botar olhinhos, o momento é esse, porque a gente não fechou aqui do lado avesso ainda. Então, o que eu te aconselho? Usa como parâmetro a cordinha que você botou como puxador, para colocar os dois olhinhos aqui abaixo da linha do meio. Eu peguei uns olhinhos aqui que eu acho que são número 6, são bem pequenininhos. E eu vou contar do meio 1, 2, 3 carreiras. E vou colocar aqui um olhinho abaixo do meio. Pronto. E vou medir o outro na mesma distância do outro lado. Vou colocar as travas e fazer um risquinho branco no olhinho. Vou pausar e já volto. Com os olhinhos fixados com a trava, eu pego um fio branco e venho aqui do lado avesso e passo fazendo um semicírculo. Eu tenho que sair com a agulha bem aqui rente a partir de cima do olho, ó. E aí eu passo essa agulha pelo meio do olho para ela voltar para trás aqui na parte de baixo, bem rente ao olho também. Daqui você já passa a agulha pro outro, do lado avesso fica uma mafuá, né? Mas não tem problema, vai ficar tudo escondido. Esse fio você não precisa arrematar, se quiser já dá um nozinho aqui no avesso e já passa pro outro lado para fazer a mesma coisa do outro. Tem que sair bem rentinho ao olho. Eu tô com uma dificuldade. Ah, foi, ó. Bem rentinho ao olho, porque às vezes você precisa passar por dentro da trava, pela beiradinha da trava. E aí vai sair do lado
na parte de cima, bem rentinho o olho para trás, para poder ficar igual ao primeiro. Bem rentinho aqui. E ele fica com uma expressão no olho. É um detalhezinho que faz muita diferença no resultado da sua peça. Agora você dá uns 2 nós de arremate, não corta muito rente, porque esse fio vai ficar pra dentro. E continua aqui a carinha dela, como é que ficou já. E aí você vai continuar aqui do lado avesso, fechando o lado avesso. Você vai usar pouquíssimo enchimento, porque você não vai botar enchimento nas pétalas, só no meio. E vai seguir aqui a carreira. A gente começou aqui com 3 pontos baixos e uma diminuição. Deixa eu aumentar a claridade aqui. Foram 3 pontos baixos e uma diminuição, e agora a gente vai seguir do mesmo jeito. Vamos para a próxima carreira, que são 2 pontos baixos e uma diminuição. Esqueci de botar aqui o marcador. 2, 3. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou completar essa carreira e retorno. Agora já tirei o marcador aqui, vamos para 1 ponto baixo e uma diminuição. Vou seguir a carreira toda e volto. Agora, antes da última carreira, só de diminuições, a gente vai botar um pouquinho mesmo, tá? Ó, na palma da mão. Um pouquinho de enchimento. Vê o quanto te agrada no toque, depois do enchimento dentro da peça. Pra mim tá bom, essa quantidade tá boa. E agora eu vou tirar o marcador e fazer a carreira de 6 diminuições pra gente fechar com o anel mágico. E aquela confusão toda de fio some, tá tudo lá pra dentro. E seu acabamento fica lindo. Vou fazer agora 6 diminuições e o arremate de anel mágico invertido. Terminei então a carreira de 6 diminuições. Vou fazer o anel mágico invertido como eu fiz o primeiro. É só pegar as alcinhas de fora. Peraí, deixa eu botar um foco aqui, né? Vou pegando as alcinhas de fora e vou costurando para fechar no final. E ele vai ficar um acabamento bem parecido com o anel mágico inicial. Como agora a gente não tem o lado avesso para fazer um arremate, eu vou fazer um arremate desse lado, bem apertado, e passo a agulha pelo meio para puxar para dentro. Pronto, botou a argolinha, tá pronto o nosso chaveiro. Se vocês quiserem botar um tipo de ganchinho que não dê para botar depois, observem isso quando estiverem prendendo essa correntinha, para já prender o ganchinho junto. É isso. Espero que vocês tenham gostado, façam, me marquem e sigam lá no Instagram. Beijo!